Rastreadores da web, bots, spiders, aranhas. Não é tão tenebroso assim, é bem mais tranquilo, é bem de boa e eles são super legais. Exatamente, a gente vai falar nesse vídeo sobre como funcionam, o que são e como funcionam os rastreadores da web. Esses bots do Google ou de outros mecanismos de busca como o Bing, que rastreiam o seu site justamente para indexar o seu site e ele aparecer nos resultados de pesquisa, que é o que a gente quer. A internet, vamos fazer uma metáfora aqui, uma referência, é como se fosse uma biblioteca enorme, com muitos livros, ou no caso, sites, dentro dessa mesma biblioteca. E os rastreadores da web são como os bibliotecários dessa biblioteca. Eles vão categorizar, vão rastrear, vão avaliar todos esses conteúdos e classificar eles, permitindo com que a gente encontre esses conteúdos à medida que faz uma pesquisa. Por isso que quando a gente vai numa biblioteca fica muito mais fácil, por exemplo, encontrar um livro à medida que a gente vai lá e faz uma pesquisa no computador da biblioteca e ela já diz, tá na prateleira tal, no corredor tal, na seção tal. É mais ou menos isso que acontece com a web. E esses rastreadores fazem esse serviço, esse trabalho pra gente. É óbvio, facilitando e melhorando a entrega do Google ou de outro mecanismo de pesquisa, como o Bing, por exemplo, fazendo com que eles entreguem de uma forma mais eficiente esse conteúdo para a gente quando a gente digita uma palavra-chave. Mas antes de a gente entrar em mais detalhes de como isso afeta o seu site de verdade, vamos entender um pouquinho mais sobre o que são e como funcionam esses rastreadores da web. Eles, na verdade, são códigos que percorrem a internet, acessando todos os links, todos os sites e categorizando todas essas informações. E a gente não está falando apenas do domínio ou das principais informações desses sites. Esses rastreadores, eles categorizam, leem todas as informações, vídeos, tags de títulos, títulos SEO, imagens, links, metadados, todas essas informações são rastreadas. Ele navega através desses sites como se fosse uma pessoa, mas categoriza todas essas informações e a frequência que essas informações são acessadas e a velocidade com que essas informações são entregues dentro de um grande banco de dados. E aí, nesses servidores, essas informações são classificadas com palavras-chave e de acordo com a relevância delas. É então que faz aquele match, aquela conexão com a palavra-chave que a gente pesquisa e a entrega desse conteúdo na nossa página, quando a gente está fazendo uma busca qualquer no Google ou outro mecanismo de pesquisa. E se você está imaginando a quantidade de dados que são categorizados, o índice de pesquisa do Google tem centenas de bilhões de websites e mais de 100 milhões de gigabytes armazenados. Ou seja, são todas essas informações que esses rastreadores já categorizaram e lá estão para a gente conseguir acessar elas através das palavras-chave. E o que isso tudo tem a ver com o desempenho do seu site nos mecanismos de pesquisa? Muito simples. Se o Google não consegue ler, rastrear e indexar o seu site, categorizar o seu site, você não vai aparecer nos resultados de pesquisa. Ele precisa conseguir fazer esse processo para que, quando um usuário faz uma pesquisa, ele consiga associar o termo dessa pesquisa ao seu site, porque o seu site responde essa pesquisa. Então é muito importante que a gente trabalhe para que o Google faça esse rastreamento do seu site de uma forma simples e mais ágil. E tem diversos motivos que podem atrapalhar esse processo do Google, tornando mais difícil ele rastrear o seu site. O primeiro deles, por exemplo, é se o seu site é novo, se você recém publicou o seu site. É possível que o Google ainda não tenha encontrado e rastreado o seu site. Por isso é muito importante que você envie o sitemap e informe ao Google dizendo, olha, esse aqui é o meu site, ele está aqui, pode rastrear, mapeia ele, categoriza ele. E você faz isso através do Google Search Console, que a gente já publicou um conteúdo aqui sobre como trabalhar com o Google Search Console também. Outro motivo que atrapalha essa indexação é você ter uma péssima ou uma má navegação do seu site. Lembre-se, os rastreadores seguem os links dentro do seu site, por isso que a linkagem interna é tão importante. E à medida que esses links estão quebrados ou operam de uma forma conturbada, fazendo redirecionamentos entre eles, aquele famoso looping de redirecionamentos, você entrega uma má experiência para esses rastreadores e eles não vão conseguir rastrear o seu site com eficiência, tornando algumas páginas inacessáveis, o que a gente chama inclusive de páginas órfãos. Então cuidado para garantir uma boa navegação do seu site. Dicas básicas, uma boa estrutura de site e uma boa linkagem interna entre as suas páginas. Não é tão comum, mas pode ser que você esteja bloqueando o acesso do Google a algumas páginas, impedindo que o Google rastreie essas páginas. Às vezes isso acontece por uma questão de programação, algum programador, por exemplo, no momento de atualização do seu site, ele bloqueou algumas páginas enquanto fazia essa atualização e esqueceu
de remover esse código. Você pode verificar isso através do arquivo robot.txt, que fica indexado dentro do domínio raiz do seu site. Ele vai indicar se algumas páginas estão bloqueadas para esse rastreio ou não. O ideal é que você bloqueie, se você realmente deseja, apenas páginas que você realmente não quer que o Google encontre. Na grande maioria dos sites isso não é necessário e não tem problema que o Google rastreie todo o seu site e todas as suas páginas. E a quarta razão que pode dificultar essa indexação pelos rastreadores da web do seu site é se o seu site sofreu algum tipo de penalização. Isso pode acontecer, por exemplo, se você fez alguma ação de spam, recebeu muitos links, colocou muitos backlinks, de outros sites para o seu site e sofreu uma penalização justamente porque isso não é uma recomendação do Google. Você deve fazer isso de uma forma natural e não forçada. Se o Google mapeou isso, te penalizou, você pode então ter algum problema de indexação. Faça uma auditoria de site, garanta que seu site tem uma boa integridade e se tiver algum problema, o Google Search Console também vai ajudar a apontar. Se tiver, precisa resolver esse problema e depois então torcer para que o Google volte a indexar o seu site novamente como você deseja. E já que a gente falou de problemas do seu site, a SEMrush também consegue rastrear o seu site. Não assim como o Google, no objetivo de aparecer nos mecanismos de pesquisa, mas a gente tem bots aqui na SEMrush que farão uma auditoria do seu site, farão um rastreamento de todas as suas páginas informando erros ou advertências ou avisos que são problemas que você pode corrigir, justamente para evitar penalizações e garantir com que o Google consiga rastrear e indexar o seu site muito melhor. Você pode simplesmente criar um projeto aqui na SEMrush e iniciar uma auditoria de site. Você vai indicar quais são as páginas, a quantidade de páginas que você deseja rastrear e a ferramenta vai apontar esses erros. A partir daí você pode selecionar quais são as prioridades que você deve trabalhar. Por exemplo, como a gente mencionou que a linkagem interna é muito importante, você pode analisar como está os seus links internos e melhorar para evitar de ter aquelas páginas órfãs ou evitar então de ter páginas com links quebrados. Corrigindo esses erros, a performance dos rastreadores da web dentro do seu site será muito melhor. O mesmo vale para páginas com conteúdo duplicado, páginas sem títulos ou sem metadescrição. Tudo isso são correções que você pode fazer e ajudar o seu site a ter uma melhor amizade com essas aranhazinhas aí que vão mapear o seu site pelo Google. É isso aí, pessoal. A gente entendeu o que são rastreadores da web e como que eles funcionam para rastrear o seu site. Então eu vou deixar aqui do lado um vídeo sobre como fazer uma auditoria de site de uma forma bem clara para que você garanta que o seu site performe de uma forma eficiente para esses rastreadores de pesquisa e traga mais usuários, mais clientes, mais pessoas conhecendo a sua marca e o seu conteúdo. Eu vou ficando por aqui, sucesso e boa sorte. Valeu, pessoal!